Olá, pessoas abençoadas! Vamos preparar um arroz com galinha hoje. Aqui eu estou começando retirando o talo da minha couve e vou cortar essa parte que está sem o talo toda em tiras bem fininhas e reservar. E esse meu talo eu também vou picar ele de forma que ele fique bem fininho para mim fritar junto com o meu alho e fazer já o meu arroz com esse talo e ele cozinhar e ficar macio. E vai deixar mais nutritivo esse meu arroz com galinha maravilhoso. Desse formato aqui que eu corto meu talo bem picado, bem pequeno e reservo aqui. Reservo aqui no meu prato tanto o meu talo quanto a minha parte cortada em tiras, né? Já reservo. Agora eu vou ralar minha cenoura. Aqui eu tenho 6 folhas de couve, tá? Para essa quantidade eu vou dar as medidas aqui falando, você já anota. Aqui eu pego uma cenoura de mais ou menos 200 gramas e vou ralar assim, como se fosse flocos maiores, nessa parte do ralo maior. Aqui eu tenho 300 gramas de ervilha fresca, aquela uma congelada, e vou utilizar somente metade, que vai ser mais ou menos 150 gramas. A outra metade eu deixo congelada, 150 gramas e guardo o meu restante. Vou colocar aqui na minha água com sal e levar para o cozimento. Aqui eu tenho 5 fatias de peito de peru maravilhoso e vou cortar em cubos pequenos que vai compor esse meu arroz com galinha maravilhoso. E aqui os pés, né, do meu filho e os meus, que a gente está nessa gravação maravilhosa. Meus ajudantes aqui são eles, ou é minha filha ou é meu filho. Meu esposo sempre tá no trabalho, então é ele ou é ela. E aqui termino de cortar, né, o meu peito de peru em cubos e já reservo. Aqui eu tenho todos os meus ingredientes, meu peito de peru, minha cenoura ralada em flocos, minha couve com meu talo, meu temperinho que é alho, cebola e pimentinha, o meu milho em conserva, que eu estou usando milho em conserva, mas você usa de sua preferência. Aqui é a minha passas, eu estou usando a passas preta, mas você pode usar também a branca, o meu frango. Agora todos os meus ingredientes novamente: frango, milho, cenoura, passas, peito de peru e a minha parte verde, né, que é a minha couve com meu talo, meu temperinho, que é cebola, alho e pimentinha, e o meu cheiro verde também. Agora vamos para o cozimento da minha ervilha. Aqui eu já coloquei minha ervilha para cozinhar na água e o sal, e tem que ficar al dente, desse jeito maravilhoso. Agora eu escorro, já reservo essa água para o cozimento do meu arroz. Eu deixo ela assim, fica al dente, fica maravilhoso. Aqui eu coloco meu óleo, né, na minha panela, pode ser também azeite. Aqui eu não tive tempo de comprar meu azeite, então vai ser meu óleo mesmo. Deixo ele aquecer e entro com metade do meu alho, deixo dourar. Sempre vou usar metade do alho, metade da cebola. A outra metade vai ser para refogar o meu frango desfiado. Deixo dourar e entro com a metade da minha cebola. Perceba que já está dourado, agora eu entro com a metade da minha cebola e reservo o restante, né, para refogar o meu frango. Aqui mexo muito bem e entro com a minha parte picada, que é aquela parte do talo da minha folha, e vai fritar junto com a minha cebola aqui. E nesse momento eu deixo fritar e vou entrar com o meu arroz. Esse arroz que eu estou usando é o arroz Tio João. Aqui eu tenho 700 gramas do meu arroz Tio João. Misturo muito bem, mexo para fritar. E em seguida eu vou entrar com uma colher de sobremesa de sal e vou misturar bem e depois vou entrar com a minha água. Aqui eu tenho mais ou menos 2 xícaras a 2 xícaras e meia de água, que eu vou colocar para fazer o cozimento do meu arroz. Essa medida de água você vai verificando de acordo com a textura do seu arroz. Ele deve ficar al dente, não duro, tá? E também não muito mole, que não fica legal. Aqui eu entro com a minha água, mexo muito bem aqui o meu arroz e vou tampar, né? Mexo e vou tampar e deixar ele cozinhar para secar. Quando tiver quase seco, aqui eu tampo, né? Está quase seco. Perceba que tem um pouco de água na panela ainda. Eu entro com a minha cenoura para dar um choque nela. E ela ficar al dente, não ficar muito mole, que não fica legal. Eu não gosto assim, por isso eu faço esse processo. E entro também com o meu milho, né? Escorrido e lavado, para também dar uma fervura aqui nele, um refogado, e aumentar essa validade do meu prato, né? Acaba deixando o meu prato mais resistente, porque tudo tá sendo refogado aqui. Mexo muito bem aqui para misturar os dois no meu arroz
E essa cor da cenoura é como se ela adicionasse uma cor maravilhosa no meu arroz. Eu amo essas cores, né, que dá da minha cenoura com meu milho no meu arroz. Fica maravilhoso. Agora eu tampo, né, um pouco. Vou tampar um pouco para secar totalmente essa minha água que está aqui. Deixo secar totalmente. E em seguida eu destampo quando estiver totalmente seco. E vou desligar o meu fogo. E vou acrescentar minhas tirinhas de couve nesse momento. Aqui, esse momento, você pode acrescentar qualquer outra folha de seu gosto. Por exemplo, poderia ser um jambu, poderia ser um espinafre. Eu aqui estou usando a couve em tiras. Perceba que o fogo está desligado. Ignore o meu fogão, porque ele trabalhou muito essa semana, não tive tempo de limpar ele. Mas ele sempre toma banho, toda semana, no final do trabalho. Aqui ele já estava trabalhando. Então, misturo aqui, né, muito bem o meu arroz na minha couve. Muito bem mesmo, de forma que fique todo uniforme nessa mistura. E esse calor deu uma murchada na minha folha, mas mantém aquela cor maravilhosa. Por isso eu coloco no final, para dar uma murchada e não cozinhar e ficar aquela folha meio acabada, meio queimada, tipo um verde murcho, não, eu gosto desse verde vivo. E perceba que fica um colorido maravilhoso nesse meu arroz aqui. Você já poderia fazer outro prato. Por exemplo, poderia ser um arroz cremoso com cubos de frango, creme de leite, requeijão e queijo. Gente, ficaria maravilhoso um arroz cremoso. Aqui vai ser um arroz com galinha, né? Já dá para servir também com churrasco e uma farofinha. Simplesmente maravilhoso. Aqui eu vou passar para uma forma grande e vou espalhar totalmente o meu arroz, né, na minha forma, de forma que ele esfrie mais rápido e deixe também uma textura bem soltinha do meu arroz. Por esse motivo, eu sempre passo para a minha forma e espalho aqui em toda a minha forma o meu arroz e deixo esfriar. Enquanto está esfriando, né, eu vou para o processo de temperar o meu frango. Essa hora eu vou para o processo de temperar meu frango, desfiar meu frango, enquanto o meu arroz está esfriando. Espalho totalmente, esse arroz fica muito maravilhoso para você servir no churrasco com uma farofinha. Fica perfeito, bem colorido. Fora que aqui você pode incrementar mais coisas nesse arroz. Aqui eu quero só assim, porque vai compor, né, o meu arroz com galinha maravilhoso. Então, já vai ficar perfeito. Aqui vamos ao refogado do frango desfiado. Começo aqui colocando o restante dos meus temperos, alho, deixo fritar e entro com a minha cebola, minha pimentinha e uma páprica, que pode ser páprica doce ou picante ou somente coloral, né? Para dar uma cozinha aqui no nosso frango. Pode ser um açafrão também, tá? Coloco aqui o meu peito de frango desfiado, misturo muito bem para pegar todos os temperos. Lembrando que esse meu frango eu cozinho com tempero e já e sal, então nesse momento eu já não entro com sal. Misturo muito bem o meu cheiro verde. Agora eu desligo o meu fogo e acrescento a minha ervilha fresca cozida, a minha passas e o meu peito de peru. Poderia ser também uma salsicha, né? Poderia ser uma calabresa, fica muito a critério. Poderia ser um bacon, gente. Mas aqui eu quero ele mais saudável, então por isso o peito de peru, tá? E olha essa cor do arroz, fica maravilhoso. E esse frango desfiado, né? Já tudo temperadinho. Aqui poderia ser também a passas branca, que tem, né? Aquela branca, fica maravilhoso. Poderia ser também a maçã, mas aí você tem que colocar no limão para não deixar ela preta. E agora eu misturo, né, o meu peito de frango aqui no meu arroz e vou misturar muito bem para ficar todo uniforme essa mistura. E fica maravilhoso, gente, para servir com uma batata palha, uma farofinha. Aqui esse prato ele é vendido numa porção grande que vai servir 25 pessoas. Mas eu já comercializei. Olha isso, gente, fica maravilhoso. Já comercializei esse prato por 5 anos na frente da minha residência, onde eu vendia ele a R$ 5, a R$ 6. E ele é uma ótima opção de renda, né? Aqui eu comercializo ele agora assim, nessas embalagens grandes. E comercializo para meus clientes, para suas festas de aniversário, comemorações familiares. E fica assim, nesse prato grande, maravilhoso, para servir com uma batata palha,
uma farofinha, uma ótima opção de renda, de venda, né, em porções, que você pode vender de 5 a 10 reais com certeza. E foi isso, gente. Espero que gostem e façam e ganhem uma renda extra maravilhosa com esse prato super delicioso. E até logo!